Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e precisamos refletir para amadurecermos, crescermos e fazermos a vontade de Deus. Nós não podemos viver neste mundo segundo o pensamento natural, segundo as regras da sociedade, segundo as limitações dessa sociedade, da cultura, dos valores onde estamos. Precisamos andar como um filho de Deus, entendendo e compreendendo o que precisamos fazer. Por isso muitas vezes não acreditamos no testemunho das pessoas. Assim como foi na época de Jesus, onde o testemunho de uma mulher não tinha valor algum, talvez nos nossos dias não seja diferente. Nós temos não uma mulher, mas outros aspectos, outros valores e muitas vezes desprezamos o testemunho das pessoas simplesmente por causa de sua classe social, do seu nível de educação, não acreditamos em suas palavras e não olhamos como devemos olhar, como pessoas que conhecem a Deus e que têm algo para nos falar. A gente age com a ignorância da cultura, dos valores, do pensamento natural, não deixando Deus operar através das pessoas. E nós precisamos aprender a crescer, que possamos entender isso. Lá em Lucas 24, do 9 ao 11, nós temos essa questão de não ouvirem o testemunho das mulheres. Diz assim, e voltando do túmulo, as mulheres que tinham ido lá encontrar os anjos, e os anjos haviam falado que ele já havia ressuscitado e que deveriam ir para Galiléia, como aquilo que a palavra que ele tinha dado. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Por que eles não acreditaram nas mulheres? Porque o testemunho de mulher, naquela época, não tinha valor algum, embora eram 3 mulheres testemunhando, ou seja, não era a palavra de uma só, mas de 3. E o que a gente precisa entender é que, hoje, não que o testemunho da mulher não tem valor, não é a questão da mulher, mas são outros valores, são outras pessoas, são outros tipos de limitações que temos. Nós deixamos de ouvir o testemunho e o que é falado e o que é nos mostrado, por causa da nossa arrogância e do pensamento natural. Tanto homens e mulheres muitas vezes deixamos de ouvir outras pessoas por uma questão de condição de educação, de formação, por questões de cultura, por questões de, se nós pensarmos, de classe social. Muitas vezes isso acontece e nós desprezamos o testemunho e o ensino das pessoas, simplesmente por causa de quem eles são. Isso vem de Deus? Não. Isso vem da vontade do Pai? De jeito nenhum. Isso faz parte do pensamento natural. Hoje não temos os problemas que haviam na época de Jesus com relação ao testemunho de mulheres e crianças, pois essas pessoas nem eram contadas. Só se contava homem, só o homem tinha importância, só o testemunho do homem era importante. E hoje em dia, se determinada pessoa é de determinada nação, ou de determinada classe social, ou se a sua formação não condiz, nós respeitamos e ouvimos? Essa é a questão que a gente precisa entender e compreender. Como filhos de Deus, nós precisamos parar, refletir principalmente à luz das Escrituras. Julgar tudo, mas ouvir e compreender aquilo que Deus está querendo nos falar por meio das pessoas. Não importam quem sejam, não importam a sua origem. Pois na família de Deus não existe isso. Somos todos iguais perante o nosso Senhor. E a gente precisa entender isso, aprender a ouvir, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, honrando as pessoas,
e glorificando o nome do Pai. Que vale, que temos que olhar. Não é questão de classe, não é questão de origem, não é questão de educação. Mas é o testemunho e o fruto que a pessoa apresenta. O compromisso que ela tem com o reino, com a vontade do Pai. Essas são questões extremamente importantes que nós temos que avaliar e refletir no que nós estamos fazendo. Pois muitas vezes estamos impedindo o agir e o operar do Espírito em nossas vidas para que nos conduza à maturidade, ao crescimento e à expressão da vontade do Pai. Pois todo o propósito da nossa vida é que nós sejamos conduzidos a vivermos de modo digno do chamado, a respondermos à nossa vocação dentro daquilo que Deus planejou, para que crescendo, amadurecendo, possamos expressar na plenitude da vontade do Senhor, seu reino, sua vontade. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos expressão da sua vontade neste mundo. Por isso precisamos desejar ardentemente conhecer a vontade do Pai, pois somente conhecendo é que nós agiremos conforme a sua vontade. Não para ser, não para alcançar, mas por compreendermos quem somos em nosso Deus. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.